Boa noite. No voo lotado Frankfurt-Tel Aviv, sentados em cadeiras separadas, minha mulher me chamou. Rabino! Eu levantei, fui ver o que ela queria, depois voltei e sentei. Logo um passageiro me abordou de pé, ao meu lado. Senhor Rabino. Depois veio outro e depois vieram mais outros. A todos eu decepcionei, desmentindo que fosse um rabino. Só apelido, a metade do meu sobrenome, colado em mim faz mais de 40 anos. Os evangélicos lotam aviões para Israel. Milhares são do Brasil, outros do mundo todo, especialmente dos Estados Unidos. O turismo evangélico é a expressão visível de uma poderosa força política capaz de eleger presidentes e determinar decisões internacionais para um pequeno lugar do mundo a que chamam de Terra Santa. Aqui, religião e política estão misturadas. Simples, os judeus devem estar na terra que lhes foi prometida por Deus para a volta de Cristo. A segunda vinda de Cristo será marcada por guerra e desastre natural, a luta em que o bem sairá vencedor. Está no livro bíblico da Revelação, ou do Apocalipse. Estamos aqui no estúdio com o Destruidor, ou o Guerreiro, tradução do hebraico para Gedeon, Gedeon Alencar, doutor em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo e membro da Rede Latino-Americana de Estudos do Pentecostalismo. Boa noite, Gedeon. Boa noite, Rabino. Seu xará bíblico teve 70 filhos, o que não deve ser bem o seu caso. Não é mesmo. Mas tem filhos? Não tenho. Gedeon, o que todos devem se perguntar é como que se deu esse despertar evangélico em relação a Israel. Quando eu vivi em Tel Aviv, Jerusalém, na década de 80, não havia turismo evangélico, nem cristãos sionistas pressionando nações a mudarem suas embaixadas de Tel Aviv para Jerusalém. Como é que isso foi acontecendo e quase na surdina? Como a gente tem um chavão na sociologia, fenômeno social não tem uma causa isolada, nem uma causa única. É uma conglomeração de fenômenos políticos, econômicos, sociais e teológicos, no caso. A questão desse fenômeno do entusiasmo dos evangélicos, e aqui não é só evangélico que vai para Israel, você também tem o turismo católico, tem a ver com essa referência bíblica e, para mim, um anacronismo. Pegar a profecia de Abraão, alguns milhares de séculos atrás, e transpor para o Estado secular de Israel hoje. Mas não é pura e simplesmente isso, que parece meio folclórico, meio anacrônico. A questão da escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, ela vem sendo germinada há alguns séculos. E aí, de forma bem mais específica e de forma bem sintética, você tem a tensão do final do século XIX para o século XX. Então, chegando o século XX, então, nasce uma coisa chamada dispensacionalismo, que é uma teologia que tenta estabelecer planos e pragmáticos e etapas da ação de Deus. Então, Deus age assim em tal época, tá assim em tal época, e no chavão teológico, Israel é o relógio de Deus. Então, as relações das profecias bíblicas com Israel têm a ver com essas atuações. E ela é muito forte no início do século XX por causa da questão da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, a escatologia vai ter toda essa efervescência das guerras e toda a tragédia da Primeira e Segunda Guerra. Bom, as duas guerras acontecem, acabam e o que fica? 48, nasce Israel. E aí tem toda uma discussão teológica a respeito da figueira que floresceu. Pega-se, mais uma vez, uma profecia bíblica e transpõe isso para que, se a figueira floresceu, e tem um texto que diz que durante essa geração tudo aconteceria. Então, final da década de 50 até o final da década de 80, tem uma efervescência teológica extraordinária. E no Brasil tem dois livros que são marcantes a respeito disso. Israel, Gog e o Anticristo, que é um livro de um teólogo assembleiano que faz uma leitura pitoresca, folclórica e minimamente questionável de a União Soviética como a manifestação do Anticristo. Só que aí depois a União Soviética não existe mais, aí precisa se reformular, ressignificar a profecia. E um outro teólogo americano, que é Lawrence Olson, que tem
2 livros, um chamado Alinhamento dos Planetas e outro O Plano Divino através dos Séculos, e que dá toda uma efervescência para a década de 80, que teoricamente em 88, quando completasse 50 anos da história de Israel, Jesus teria que voltar. Mas parece que Jesus não voltou, né? Mesmo que o Fukuyama depois disse que o mundo acabou, mas não acabou. Pelo menos para nós não acabou. E aí você tem, com essa falência dessa temática escatológica, você precisa fazer um apelo de moralismo. E aí vai dar o que a gente vai ver posteriormente na política. Mas voltando para a questão de Israel, por que o senhor disse que não viu isso em décadas atrás? Evangélicos, e principalmente dentro do mundo pentecostal, era gente muito pobre. Ao longo dessas últimas décadas, teve uma ascensão social. Agora a classe média viaja. Então, agora qualquer um pode passar isso no cartão em 10 vezes. Então, na década de 60, começam as primeiras viagens de pastores assembleanos para Israel e para a Conferência Mundial Pentecostal. Mas era uma coisa pequena que esse historiador da USP chama de peregrinação. Não era turismo religioso, era peregrinação. Nas últimas décadas, de fato, você teve uma explosão de grupos e empresas e virou um negócio profissional. O substrato é socioeconômico, porque agora essas pessoas podem trabalhar. A motivação é teológica e tem toda uma especulação conspiratória a respeito disso. Agora, também há uma profecia que diz que quando as 12 tribos de Israel estiverem reunidas, é o momento propício para a chegada do Messias. E, na verdade, as tribos que estavam dispersas estão já descobertas. Nós temos os falachas, que são judeus da Etiópia, judeus negros, estão em Israel. Tem judeus da China, tem judeus de diversos recantos remotos do mundo que foram descobertos, mantendo as mesmas tradições. E isso é só para compor esse quadro de que, para o Messias voltar, é preciso que certas condições sejam dadas. Isso explica por que os evangélicos estão por trás desses movimentos fortíssimos de mudança de capital de Tel Aviv para Jerusalém, de reconhecimento da soberania de Israel sobre os territórios da Cisjordânia. Então, sem que os evangélicos entrem na discussão da paz do Oriente Médio, eles estão forçando uma execução de uma profecia que, inclusive, expande Israel. Faz Israel ir do Eufrates ao que seria o rio do Egito, talvez o Nilo. Então, é isso que eu quero entender, ou que eu gostaria que a gente explicasse para os telespectadores. O que está por trás dessa força religiosa que impele políticos a tomarem decisões ousadas e arriscadas para a paz no Oriente Médio, opondo judeus e palestinos, opondo israelenses, libaneses, sírios e a situação que hoje existe. Primeiro, eu não acredito que isso seja uma questão meramente religiosa, nem motivação religiosa. A motivação religiosa, para mim, é ter muito mais cortina de fumaça para encobrir outras questões. Mas antes de voltar a isso aqui, lembrar o seguinte: ao longo da história, em diferentes momentos, passagens de séculos, em diferentes crises da história da humanidade, no período medieval, na época da Reforma Protestante, por exemplo, minha pesquisa de mestrado foi sobre o nascimento das Assembleias de Deus na década de 10, 20 e 30, e década de 30, por exemplo, final da década de 30 e 40, você tem os jornais que começam a dizer, tem um líder político na Europa que está dominando o mundo. Então, assim, não é que o anticristo estava perto de se manifestar, o anticristo já tinha se manifestado. Então, assim, a efervescência escatológica sempre existiu em diferentes momentos. O movimento adventista, que nasce no final do século XIX, também tem todo um aspecto. E aí, quando você lê os registros historiográficos da época, em tese, para a época, todas as profecias já tinham se cumprido e Jesus já ia voltar. Mas não voltou. Quer dizer, ou se voltou, a gente não viu. Quem acredita em toda a história da Bíblia vai, com certeza, acreditar no final previsto, o Armagedon,
a batalha em Meguido, que é um lugar que eu conheço, e onde será disputada a batalha entre o bem e o mal. O problema é fazer uma leitura muito literalista da Bíblia, né? Assim, a Bíblia não existe para ser feita essa leitura literal. Porque se você for literalizar todos esses textos bíblicos, tem muita coisa que não vão caber no negócio. Assim. E o próprio texto bíblico tem essa preocupação de metáfora. E aí, enquanto cristão e a leitura bíblica que eu faço, e a minha preocupação e a minha reserva que eu tenho a essas leituras conspiratórias e veto-testamentárias, é que se esquece de que cristão deveria ler a Bíblia a partir da versão do Novo Testamento, a partir de Jesus. Jesus fez muitas metáforas, alguma dessas profecias que existiu, ele disse que se cumpriram nele, a própria ideia da bênção, a bênção que Salomão, que Deus dá para Abraão, Jesus diz, passa por ele, ou seja, essa bênção seria através de Jesus e, teoricamente, não precisaria nem, por exemplo, tudo bem, você pode literalizar, como as pessoas fazem, nessa literalização desse texto lá em Jerusalém. Ora, Jerusalém de hoje não é a Jerusalém de Jesus. Jerusalém de hoje, Israel de hoje não é a Jerusalém, não é o Israel do Abraão. Não. É outro mundo. E esse meu amigo mostrou na pesquisa dele o quanto é decepcionante para alguns evangélicos, e deve ser também para alguns católicos bem religiosos, que vão para Israel e descobrem que Israel é um país extremamente secularizado e que aquela imagem que ele tem do judeu muito religioso, ele veio meio decepcionado, porque ele descobre que tem um processo muito mais socioeconômico, uma exploração econômica do espaço religioso, como se também só fosse Israel, né? O que é Aparecida, o que é Templo de Salomão, o que é o Vaticano, o que é Meca, o que é... Todos esses espaços religiosos são grandes exploração de espaço comercial. Que essa relação intrínseca entre religião, comércio e política também não foi invenção de brasileiros. Você pensar nos Césares romanos e nos faraós do Egito, todos eles eram divinos, eram políticos e eram grandes forças econômicas. Então, essa tríade, economia, política e religião, ela sempre foi muito bem retroalimentada e continua hoje. Portanto, a minha visão, desculpe os crentes, é bem secularizada e bem racionalizada desse negócio. É uma confluência de interesses, alguns mal explicados e muito maldosos mesmo, maléficos, instrumentalizando a religião e com a tentativa de instrumentalizar Deus e a fé dos fiéis para objetivos nada decentes e éticos. Gideon, a gente vai fazer uma pausa agora e logo voltaremos, porque eu tenho uma pergunta para você. Ok. A partir do que você acabou de dizer. Ok. Daqui a pouco, de volta com vocês. Um olhar sobre o mundo está de volta. Hoje a gente conversa com o professor Gedeon Alencar. No primeiro bloco, nós acabamos com uma conclusão de que, na verdade, o que está acontecendo em torno da volta do Messias pode ser uma instrumentalização. Agora, Que heresia. Hein? Que heresia, hein? Heresia. Mas eu vou contestá-lo, porque ali em Jerusalém, as religiões são para valer, né? Aquele pedacinho em que está o muro e que em cima está a esplanada das mesquitas, ele tem um valor religioso surpreendente, porque, veja só, da mesquita, Maomé tomou impulso com seu cavalo alado para ir para os céus. Uhum. Temos aí o islamismo. Sim. No muro, os judeus lamentam a destruição do segundo templo. E, em volta, nós temos a Via Sacra, percorrida por Jesus até o crucifixo, até ser crucificado. E lá está o Santo Sepulcro, onde ele estaria enterrado. E essa semana a gente viu as chamas na Notre-Dame de Paris, em que estão guardados a coroa de espinhos dele, um prego que foi fixado na mão dele, e um pedaço da madeira. Enfim, nós temos aí um contexto religioso
seguido por milhões e milhões de facções religiosas. Temos os islamitas, o islamismo, temos o judaísmo e temos o cristianismo. Então, esse povo todo junto está acreditando em um futuro para acontecer, seja o que for. Nós estamos com os evangélicos e a sua procura pelo Messias. Então, voltamos ao que nos importa aqui. Esses evangélicos, ou como eles chamam lá de cristãos sionistas, fizeram o homem mais poderoso da Terra, Donald Trump, reconhecer Jerusalém e as colinas do Golã como israelenses. E ele agora está prometendo apresentar um plano de paz para o Oriente Médio. Os colonos que estão colonizando a Cisjordânia já mandaram um recado via jornais americanos essa semana. Não ouse mexer em nossas terras. Então nós temos aí um conflito de terras. Temos um plano de paz que pretende mudar fronteiras, pretende equacionar o problema. Existem planos para um Estado binacional, existem 2 estados no mesmo território, a partilha da ONU. Estamos vivendo uma conjunção religiosa que dá margem a teorias místicas. Tudo bem, você está descartando a possibilidade de que no final dessa história esteja um Messias. Ou não. Mas essa força poderosa, o que ela é, gente? O que ela não é? Nós não estamos. Essa força não está voltada para canalizar córregos, está voltada para permitir que o Messias volte. Tá. Talvez eu não tenha sido claro. Eu tenho minhas reservas a essas conspirações e tenho minhas reservas, tenho toda a minha desconfiança, não tenho crença suficiente para acreditar que isso é só um fenômeno religioso e que o fenômeno religioso se restringe a esse misticismo, pura e simplesmente. O que eu conheço, o que eu li, o que eu entendo, o que eu estudei é que... E o que você escreveu, está aqui, ó. Olha aqui, ele tem o Ecumenismo e Pentecostalismo, que é o último livro dele. Não, o último não, o mais recente. É o mais recente. Que o último... O último não foi escrito ainda. Sim, espero. Tá bom. Nós temos o anterior, então. Protestantismo Tupiniquim. E temos a tese sua, Sim, né? Sim, foi minha tese de doutorado na PUC. Tese de doutorado na PUC, que é Matriz Pentecostal Brasileira. Que é um livro sobre as Assembleias de Deus. Tá. Livro de história Então, sobre as Assembleias de Deus. nós estamos diante de um homem que sabe das coisas. Pelo menos estuda. Então, vamos lá. Eu não estou descrendo absolutamente da questão dessa grande final, porque a própria perspectiva do cristianismo é essa mesma, de um grande final. Mas não é um grande final de final, é um grande final teleológico de finalmente, de objetivação. Né? Agora, só voltando, como eu já disse, ao longo da história, em diferentes momentos, a historiografia mostrou que as condições socioeconômicas e políticas e místicas e religiosas estavam muito mais propensas para a grande final, a própria Guerra Mundial, o final do século XIX, e assim por diante, a Reforma Protestante, assim por diante. Ou seja, você tem isso. Em hipótese nenhuma, eu iria discordar do senhor e dizer que Israel tem toda essa importância religiosa. Ora, Aparecida, São Francisco de Canidé, São Francisco de Assis no interior do Ceará, José do Parecício, tem um misticismo extraordinário e tem uma força religiosa presente de forma absolutamente palpável. Imagina Jerusalém. Eu nunca estive em Jerusalém, mas eu estive no Vaticano. Então, assim, é visível ali. Assim. Agora, seria também muito ingênuo dizer que é pura e simplesmente fé, misticismo, religião e divindade. Você tem um comércio extraordinário em torno daquilo ali, você tem razões geopolíticas entranhadas naquelas questões, ou seja, tem muitos interesses. Por exemplo, toda essa tensão, toda essa especulação, toda essa conspiração, toda essa ênfase na questão do Oriente Médio. A indústria bélica tem todo o interesse nisso. A indústria petrolífera tem todo o interesse nisso. A indústria aeronáutica tem todo o interesse nessa questão. É importante que essa questão continue. E, ademais,
Qualquer pessoa que conhece minimamente do poder político sabe que é importante para o poder político que algumas questões não importantes apareçam e chamem a atenção disso para poder desviar dos problemas mais graves. Eu acho que Israel quer Jerusalém não porque a soberania sobre a cidade vá garantir a vinda do Messias. Não se trata disso. Sim. Israel quer a posse de suas terras prometidas por Deus a Abrão. E elas compreendem a Cisjordânia e todo um território vastíssimo, que hoje não está ocupado. Da Síria até o Egito, né? Não tanto, não tanto. O Egito já foi até devolvido. Gaza foi devolvida. Mas as colinas de Golã? As colinas do Golã, eu levei Jânio Quadros lá e fui também, várias vezes. É um tantinho ali que hoje está sob perigo porque por ali andam os guardas revolucionários do Irã e os guerrilheiros do Hezbollah. Então tem que ter mesmo uma separação ali. E essa separação está de acordo com a Rússia, de Putin, que tem lá uma base naval perto, e com os Estados Unidos. Ali, e quem habita as colinas do Golã são os drusos. E os drusos são a favor de Israel. Eles não são inimigos de pegar em arma e atirar. Eles servem ao exército israelense. Então, o problema político, geopolítico, ele tem que ser resolvido numa mesa de negociações. O problema religioso, e aí nós temos, inclusive, partidos religiosos ultra-ortodoxos, que são fanáticos, né? Que vão pedir licença para ir ao Muro das Lamentações, no meu tempo, a Yasser Arafat, porque não reconhecem a existência de Israel. Israel só pode ser criada depois da vinda do Messias. Tá. O senhor diz uma coisa assim, esses problemas geopolíticos precisam ser reconhecidos, ser resolvidos em mesa de negociação. Uma hipótese que esses problemas sejam resolvidos, uma hipótese, que seria ótimo, por exemplo, como é que fica a indústria armamentista, como é que fica tudo? Ou seja, a guerra é um estado natural, eu vou aqui ser bem de olho. A guerra é o estado natural do ser humano, quer dizer, a guerra precisa existir, a indústria precisa disso, o governo precisa disso. Então, assim, eu não tenho, desculpe, pode ser cínico, eu não tenho nenhuma esperança de lá ou em qualquer outro lugar, na África, em outros lugares, desses lugares que está tendo guerra civil, desses espaços serem pacificados. Por quê? Porque tem interesses muito maiores, porque quem está morrendo mesmo é pobre, é negro, é mulher, é criança, tudo. Os grandes chefes da guerra mesmo não estão indo nem lá. Os grandes chefes da guerra estão nos seus escritórios com ar-condicionado, na Casa Branca ou em qualquer outro lugar, muito bem resolvidos e muito bem guardados. Então, para eles não interessa. Os donos da indústria armamentista, os donos da indústria aeronáutica estão nos seus gabinetes muito bem tratados, muito bem cuidados e não correm nenhum risco. E para eles é importante que essa guerra continue. Mas se seguirmos E os próprios líderes religiosos, que seriam os grandes culpados e prejudicados ou beneficiados com isso, também estão muito bem guardados nos seus lugares. Então, eles não interessam para eles que esse problema desapareça. Para eles é interessante que o problema continue, por quê? De alguma forma, alguém está ganhando muito com isso. As igrejas hoje, essas grandes... Nós não estamos falando de igreja, de evangelho, nós estamos falando de grandes corporações econômicas que têm interesses fortíssimos e necessários que foram e que estão sendo resolvidos e que estão sendo atendidos. Então, esses grandes empresários da fé, se Jesus voltar agora, se o mundo acabar agora, para eles vai ser ruim. Porque o céu, e teoricamente o paraíso celestial, vai ser um espaço de igualdade. Eles vão vender velas. Não vão, porque não vai precisar de vela, porque é um mundo espiritual que não precisa de nada, porque o céu, e teoricamente a ideia do céu, é um espaço de plenitude que ninguém precisa mais de nada. Não vai mais vender CD, não vai mais vender música, não vai mais vender programa de televisão. Mas nem vai precisar mais de dinheiro também. Não vai mais, ou seja, que um mundo sem dinheiro e sem poder, e em tese todo mundo será igual. Um mundo de igualdade não é o desejado por essas lideranças. Mas olha, a Bíblia discute isso, e a Torá também, há 5.000 anos. Sim, sim. Nós não vamos acabar nesse programa que já está no fim. Então, aqui nós só temos meia hora, e é muito pouco tempo.
Nós aqui apontamos uma outra conversa possível, que é sobre o destino da Terra Santa, né? Da Terra Prometida. O que será dela? O que será do povo que vive nela? Esse capítulo, que era dos evangélicos, a gente teve uma discussão boa aqui. Eu acho que dá para o telespectador entender esse afluxo, né? Essa corrente que está indo para lá. São 40 milhões de evangélicos no Brasil, né? Sim. Para mim, com todo respeito a Israel, a sua tradição e tudo, para mim Terra Santa não é Israel. Para mim Terra Santa é a terra. Toda a terra. Toda a terra, Sim. Terra Santa. Sabe? Os espaços de pobreza desse país, esse país nunca fez uma reforma agrária, os espaços de latifúndio e os espaços de morador de rua, os espaços onde essas pessoas estão passando fome, necessidade, morrendo de fome num país grande como o nosso e com tanta riqueza, é uma grande ofensa a Deus e uma grande ofensa à Terra Santa, que a terra é santa. Um olhar sobre o mundo termina aqui. Hoje conversamos com o professor Gedeon Alencar. Agradeço a ele, o professor. Obrigado. E a você que nos acompanhou. Obrigado e até a próxima semana. Boa noite.